1 Reis, capítulo 6. A construção do templo. No ano 480, depois que os filhos de Israel foram tirados da terra do Egito, durante o 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês Ezive, o 2º mês do ano, que começou a construir o templo de Iavé. O templo que Salomão edificou e consagrou a Iavé tinha 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico, a sala de entrada do santuário, tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele mandou fazer janelas de treliças fixas para o templo. Edificou andares em torno do templo, encostados na parede, tanto no pátio como no santuário interior, construindo assim suas laterais ao redor. O andar térreo tinha 2 metros e 70 centímetros e o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele orientou que se produzissem saliências de apoio nas paredes externas do templo, e por esse motivo não foi preciso perfurar as paredes. Na edificação do templo só foram usadas blocos cortados e preparados nas pedreiras, para que assim, durante os trabalhos de construção, não se ouvisse o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. A porta para as salas laterais do meio estava do lado direito do templo, e havia escadas espirais para subir ao andar do meio e deste ao terceiro. Desse modo, ele construiu e terminou o templo, ordenando que o cobrissem com vigas e tábuas do melhor cedro. Também edificou e concluiu salas ao redor de todo o templo, e cada sala tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, e elas estavam ligadas ao templo por resistentes vigas de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: quando a esta casa que estás edificando, se procederes de acordo com os meus estatutos, se obedeceres às minhas orientações e seguires fielmente os meus mandamentos, eu confirmarei por teu intermédio a promessa que fiz a teu pai Davi, e habitarei no meio dos israelitas e jamais desampararei o meu povo de Israel. Assim Salomão finalizou a construção do templo, o Santo dos Santos. Nós podemos ler em 2 Crônica 3, de 4 até 14. Salomão mandou forrar todas as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e o fez o assoalho e foi feito com tábuas de pinho. Ele preparou 9 metros na parte de trás do templo, erguendo uma divisória produzida com tábuas de cedro no chão ao teto, a fim de edificar dentro do templo o Debir, que significa Santo dos Santos, o lugar santíssimo. O Ecal, o átrio principal, localizado em frente do Debir, o santuário interno, media 18 metros de comprimento. O interior do templo era todo forrado de cedro decorado com finos entalhes e figuras de frutos e flores abertas. Toda a parte de dentro da sala era revestida de tábuas de cedro da melhor qualidade. Não se observava nenhuma pedra aparente. Preparou também o santuário interno no templo ali para depositar a arca da aliança de Iavé. O santuário interno media 9 metros de comprimento, 9 de larguras e 9 de altura. E Salomão ordenou que toda a parte de dentro fosse revestida de ouro puro. E da mesma forma mandou revestir de ouro o altar de cedro. Também cobriu de ouro puro todo o interior do templo e estendeu correntes de ouro em frente do Debir, que é o santuário interno. Desse modo, acabou de revestir de ouro puro todo o interior do templo e também o altar que fazia parte do santuário interno, os querubins. No Debir, o santuário interno, Salomão mandou esculpir de madeira fina de oliveira as figuras de 2 querubins, cada um com 4 metros e meio de altura. As asas abertas da escultura desses seres celestiais mediam 2 metros e 25 centímetros,
4,5 metros de uma extremidade à outra. Os 2 querubins tinham exatamente a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada estátua era de 4,5 metros, e Salomão colocou os querubins com as asas abertas no santuário interno do templo. A asa de um querubim tocava levemente uma parede e a asa do outro encostava na outra. As demais asas encostavam uma na outra no meio do santuário. Ele também mandou revestir completamente os querubins de ouro puro. Em todas as paredes do templo, ao redor, tanto no interior como no exterior, mandou esculpir figuras de querubins, palmas de tamareiras e flores abertas, e cobriu de ouro puro todo o pavimento do templo, tanto na parte interna como na externa. As portas e o pátio do templo, Salomão mandou produzir uma porta dupla para o debir, a entrada do lugar santíssimo, em madeira de oliveira selvagem. A verga e os umbrais tinham 5 lados, e nas 2 portas de madeira de oliveira entalhou figuras de querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu os querubins e as tamareiras de ouro puro batido. Da mesma forma, para a porta do ecal, a entrada do templo, mandou fazer vigas de madeira de oliveira. Seu enquadramento tinha pilares de 4 lados. Ordenou que se produzisse também 2 portas de pinho, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiças. Entalhou imagens de querubins, de palmas, de tamareiras e de flores abertas nas portas, e as cobriu de ouro puro batido. Mandou construir o muro do pátio interior com 3 camadas de pedra lavrada com alta qualidade e uma de vigas de cedro puro. Início e término da obra. No 4º ano do mês de Ziv, foram lançados os alicerces para a construção do templo. No 11º ano, no mês de Bu, o 8º mês, a edificação do templo foi concluída em todos os seus detalhes, de acordo com o seu projeto. Salomão dedicou 7 anos do seu reinado para construí-lo. 1 Reis, capítulo 7. Salomão constrói seu palácio. Para construir seu palácio, Salomão despendeu 13 anos até seu completo acabamento. Construiu o palácio da floresta do Líbano com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. A casa era toda sustentada por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre os quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. No alto havia uma cobertura de cedro, sustentada por 45 colunas dispostas em fileiras de 15. Havia 3 fileiras de janelas, uma janela de frente para a outra. Todas as portas e esquadrias eram quadradas, e as 3 fileiras de janelas de cada parede eram posicionadas exatamente em frente às fileiras de janelas da parede do outro lado. Depois, Salomão mandou construir o salão das colunas, com 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura, e havia um pórtico de colunas defronte dele e uma cobertura que se estendia além das colunas. Também fez a sala do trono, onde ouvia e julgava, conhecida como a Sala da Justiça, coberta de cedro desde o soalho até o teto. A sua casa, em que residiria no outro lado do pátio, tinha um formato semelhante. Salomão ordenou que fossem construído também um palácio como esse para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções eram de pedras de alta qualidade, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra nos lados que ficam para dentro e para fora do edifício, e isto desde o alicerce até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior, o grande pátio. Os alicerces foram fundados com grandes pedras escolhidas de alta qualidade, algumas medindo 4,5 metros e outras 3,60 metros.
Por cima desses blocos foram assentadas pedras de elevado valor, cortadas sob medidas, e vigas de cedro puro. Ao redor do grande átrio havia uma muralha com 3 camadas de pedras lavradas e uma carreira de vigas de cedro aparelhadas, do mesmo modo que o pátio interior do templo de Yahvé, com sua sala especial de entrada, o pórtico principal. Os elementos do templo. Enviou o rei Salomão missionários a Tiro, a fim de que trouxessem Hurão. Era Hurão filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um cidadão de Tiro que trabalhava com arte em bronze. Hurão era um homem sábio, talentoso e muito experiente, e conseguia realizar todo tipo de trabalho em bronze. Veio ter com o rei Salomão e realizou todos os projetos que lhe foram designados. As 2 colunas do templo. Hurão fundiu 2 grandes colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas com o fio de 12 côvados. Ele também fez 2 remates de bronze fundidos que foram fixados no alto das colunas. Cada capitel destas media 2 metros e 25 centímetros de altura. O alto de cada coluna era adornado com arranjos artísticos de correntes entrelaçadas, 7 em cada capitel. Assim fez as colunas e fez ainda 2 fileiras de romãs de bronze fundidos em redor sobre uma rede, para cobrir os remates que estavam no alto das colunas. Assim fez cada um dos capitéis. Os remates que foram fixados no alto das colunas do pórtico tinham o formato de lírios e mediam 1,80 m de altura. Nos remates das 2 colunas acima, da parte que tinha formato de taça próximo ao arranjo de correntes, foram instaladas 200 esculturas de romãs enfileiradas ao redor. Hurão colocou essas 2 grandes colunas de bronze na frente da entrada do templo. A que ficava do lado sul se chamava Iarim, que é Jaquim. Ele estabelece. A que ficava do lado norte se chamava Boaz, que é Ele é poderoso. Os capitéis do alto tinham formato de lírios, e assim a obra das grandes colunas foi concluída. O mar de bronze. Podemos ler em 2 Crônicas 4, de 2 a 5. Hurão fez também uma piscina chamada Mar, de metal fundido, redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era necessário um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Ao redor da borda de fora do tanque havia 2 fileiras com ilustrações de frutos de 5 em 5 centímetros, fundidas numa só peça com o tanque. O tanque se apoiava sobre as costas de 12 esculturas de touros de bronze que olhavam para fora. 3 fixavam seus olhos no norte, 3 fitavam o oeste, 3 miravam o sul e 3 contemplavam o leste. A espessura das paredes do tanque correspondia à largura de 4 dedos unidos, e sua borda era como a borda de um cálice, curvando-se para fora, como as pétalas de uma flor de lírio. A capacidade total desta piscina era de cerca de 40 mil litros. Os pequenos carros de bronze. Hurão construiu também os 10 suportes de bronze com roda. Cada carreta media 1,80 m de comprimento, 1,80 m de largura e 1,35 m de altura. Estes suportes móveis eram feitos desse modo. Tinham placas laterais fixadas a armações. Nas placas entre as armações estavam estampadas desenhos de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e bois, havia ilustrações de espirais em relevo, como grinaldas. Em cada pequeno carro havia 4 rodas de bronze, com eixos também de bronze. Nos 4 cantos haviam apoios de bronze para uma bacia. Os apoios eram decorados com figuras e espirais em relevo. No lado de dentro do pequeno carro havia uma abertura circular
com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas de pequeno carro eram quadradas e não redondas. As 4 rodas trabalhavam debaixo das placas e os eixos das rodas eram fixadas ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram como as rodas de uma carruagem. Os seus eixos, bordas, raios e seus cubos eram todos de bronze. Havia 4 apoios nos cantos debaixo de cada pequeno carro, os quais formavam uma só peça com a carreta. No alto de cada pequeno carro havia uma lâmina circular, como se fosse uma braçadeira de 22 centímetros de altura. De igual modo, do alto de cada um desses carrinhos haviam apoios e painéis que formavam uma só peça com o pequeno carro. Nas placas dos seus apoios e nos seus painéis, Hurão esculpiu figuras de querubins, leões e palmas de tamareiras na superfície dos apoios e nas placas em cada espaço disponível, com grinaldas ao redor. Desse modo, ele produziu os 10 pequenos carros, todos fundidos nos mesmos moldes e eram exatamente iguais no tamanho e na forma. Fez também 10 bacias de bronze, uma para cada pequeno carro. Cada bacia tinha 1,80 m de diâmetro e a sua capacidade era de cerca de 800 litros. Hurão colocou 5 carretas no lado sul à direita do templo e as outras 5 no lado norte à esquerda. Quanto ao mar, o tanque, ele o firmou no lado sul, no canto sudoeste do templo. Alguns objetos do templo, podemos achar isso também em 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 11 e no capítulo 5, versículo 1. Hurão também fez as caldeiras, recipientes para as cinzas, assim como as pás e as bacias para aspersão. Ultimou toda a obra de que o encarregara o rei Salomão para o templo do Senhor. 2 colunas, os 2 rolos dos capitéis em forma de taça que estavam no alto das colunas, as 2 redes, conjuntos de correntes enfeitadas para decorar os 2 rolos dos capitéis que estavam em cima das colunas, as 400 romãs de bronze fundidos para os 2 conjuntos de correntes, 2 fileiras de romãs para cada rede, a fim de cobrirem os 2 capitéis que ficavam no alto das colunas. Os 10 pequenos carros com as suas respectivas 10 pias, o mar, o tanque com seus 12 touros de sustentação, e as caldeiras, as pás e as bacias. Todos esses objetos que Hurão fabricou para o rei Salomão, para o templo de Yahvé, eram de bronze polido. O rei fez fundir na planície do Jordão, num terreno argiloso que havia entre Sucote e Zaretã. Entretanto, por causa de sua enorme quantidade, Salomão não mandou pesar todos esses utensílios e, portanto, não se calculou o total do peso em bronze. Assim, Salomão fez todos os utensílios que pertenciam à casa de Yahvé o Eterno, o altar de ouro e a mesa de ouro sobre o qual repousavam os pães da proposição oferecidos à presença de Deus, os candelabros de ouro puríssimo postados 5 à direita e 5 à esquerda, em frente ao debir, o lugar santíssimo, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores do pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários e as dobradiças de ouro para as portas da sala interior, o Santo dos Santos e também para os portais de Ecal, ou átrio principal. Desse modo, concluiu-se toda a obra que o rei Salomão realizou para o templo de Yahvé, o Senhor. Então, Salomão mandou trazer tudo quanto o seu pai Davi havia consagrado ao Senhor e depositou junto com os demais tesouros da casa de Yahvé o Eterno, a prata, o ouro e os utensílios.